Agora, com uma foto na mão, com o rosto real daquelas pessoas, Alexander resolve investigar quem eles eram. De alguma forma, suas buscas o levam a um antigo asilo abandonado. A essa altura, você já deve saber sobre qual jogo eu estou falando. Então, falei pessoal, beleza que é Léo? E no vídeo de hoje vamos dar continuidade à série que eu estou fazendo aqui no canal, tentando explicar para vocês como os jogos da Slendrina e Granny se conectam entre si. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber notificações de mais vídeos como esse. Deixe o seu gostei no vídeo e vamos lá! Para começar, é importante dizer que muitas coisas aqui são teorias minhas, depois de ter jogado todos os jogos da franquia várias vezes durante anos. E que sim, eu tô tentando passar tudo para vocês sem fantasiar nada, apenas com as informações que os jogos fornecem pra gente, seja de forma direta ou subliminar. Tendo em mente que você já assistiu as duas primeiras partes dessa série, eu vou fazer um resumo agora para poder contextualizar o que eu vou falar nesse vídeo. Mas se você não assistiu ainda, eu recomendo que você vá lá, assista e depois volte aqui nesse vídeo para continuar assistindo. No primeiro jogo, em ordem cronológica, Slendrina 2D, segundo a minha teoria, conhecemos Alexander, um rapaz que acaba entrando em uma velha casa abandonada em um dia de chuva para se abrigar e descobre uma garota sendo mantida presa nela por duas mulheres, Slendrina e sua mãe. No segundo jogo, segundo a minha ordem cronológica, House of Slendrina, depois dos eventos do primeiro, esse mesmo rapaz resolve investigar mais para descobrir quem eram aquelas mulheres e descobre de alguma forma uma outra casa que possivelmente estaria ligada a elas. Depois de investigar o lugar e ser assombrado por elas novamente, ele acha seus restos mortais em um baú e uma foto com seus rostos reais de quando ainda elas estavam vivas. Agora ele resolve ir atrás para saber quem é cada pessoa naquela fotografia. E o primeiro lugar que as suas investigações o levam é um velho asilo abandonado. Agora é a parte que nós vamos começar a utilizar a imaginação. Na verdade, imaginação é uma coisa que nós vamos utilizar muito em todos os jogos da série, porque não existe nada concreto dizendo isso é assim por causa disso. Então, vamos lá. Com uma foto em mãos e com o rosto de pessoas, é bem mais fácil descobrir quem elas são, não é verdade? Alguém pode conhecê-las, se tiver acontecido alguma coisa com elas, pode ter saído em algum jornal. Enfim, com uma foto, tudo fica mais fácil. Então, partindo desse ponto, Alexander chega até um asilo abandonado que remete à mãe da Slendrina e eu já vou te explicar por quê. Antes, eu só queria deixar duas coisas bem claras aqui. A primeira é que eu ainda mantenho a ideia de que o nosso personagem é o Alexander porque ele não morreu no final dos dois primeiros jogos. Então ele ainda continua vivo e investigando. Mas no final desse vídeo eu vou te falar algo muito importante sobre isso. Então continua comigo até lá. E a segunda coisa é sobre o significado de Asylum, que tem mais a ver com hospital psiquiátrico, manicômio, do que com asilo, sendo um lugar para idosos como nós conhecemos aqui no Brasil. Dito isso, vamos lá. Nesse jogo, nós viemos até esse lugar em busca de páginas de um livro médico. Páginas que podem conter diversas informações, mas principalmente informações pessoais de um paciente. Tudo nos leva a crer que a mãe da Slendrina era louca, de certa forma. Quem já jogou os jogos sabe do que eu tô falando. Mas se você não se lembra, mais pra frente nessa série de vídeos, você vai ver que tem um jogo que deixa isso bem claro de forma quase explícita. Daí também o motivo dela estar sempre presa em alguns jogos, talvez. Enfim, partindo desse ponto, começamos a explorar o hospital psiquiátrico em busca das páginas do livro. E à medida que vamos encontrando chaves para abrir portas trancadas e páginas, vamos ser assombrados por Slendrina e sermos caçados por sua mãe. Esse jogo é bem simples no que diz respeito ao cenário em si.
Nenhum easter egg ou coisa relevante para comentar, a não ser as cadeiras de rodas, que futuramente vão aparecer em outros jogos e que fazem referência à mãe da Slendrina. Mas, depois de andar um pouco e pegar algumas páginas, chegamos a uma sala. E aqui sim tem algo muito importante para nós, e que vamos ver pela primeira vez nesse jogo. A criança da Slendrina. Um bebê entre muitas aspas, em cima de uma mesa de cirurgia, em uma sala com 2 quadros, um da Slendrina e outro da sua mãe, o que nos leva a crer que elas estão protegendo o bebê. Aqui, nós sabemos que o bebê é da Slendrina porque ele tem a cara da mamãe. Saindo dali e terminando de pegar as páginas restantes, partimos para a saída. E após sair, temos mais uma fala de Alexander, que mais uma vez sai vivo e diz: chega, aquele lugar era assustador. E o bebê, quem era? Bom, eu consegui encontrar o que eu estava procurando de qualquer forma. Ah, que tempo agradável. Sim, ele veio aqui atrás de mais informações. Conseguiu achar, mas pelo bebê ele não esperava. E não sabia quem ou o que ele era. Basicamente, Slendrina's Island serve para nos mostrar de forma subliminar um pouco mais sobre a doença da mãe da Slendrina em si. E também para introduzir o bebê da Slendrina na família, que vai aparecer novamente em jogos futuros. Uma coisa que eu queria dizer para vocês é que não existe menção em nenhum jogo da developer sobre o nome da mãe da Slendrina, sobre o nome do marido da Slendrina e sobre a sexualidade da criança da Slendrina. Eu já joguei todos os jogos, pesquisei a descrição de todos com as informações escassas que a developer nos dá e não encontrei nada a não ser mãe da Slendrina, marido da Slendrina e criança da Slendrina. Mas eu não sou o dono da razão, e se você descobrir alguma informação oficial dita em algum lugar por parte do criador do jogo, deixa aí embaixo nos comentários, que eu menciono nos vídeos futuros e corrijo essa informação. Agora lembra que no começo desse vídeo eu falei que eu tinha algo para falar sobre ser o Alexander nesse jogo? Então, em Slendrina's Island, o nosso personagem se move de forma diferente e o seu sapato faz muito barulho. Se você já jogou, você sabe do que eu tô falando. Eu chutaria dizer que poderia ser uma mulher aqui e não um homem como nos outros jogos. Mas a menos que uma mulher esteja ajudando Alexander, que não acontece em nenhum outro jogo, pelo que eu me lembre, e para não ficar confuso partindo do ponto que isso é só um achismo da minha parte, pois pode ser puro designer, o criador pode sim ter tentado fazer uma nova mecânica nesse jogo, eu irei manter a ideia de que seja o Alexander mesmo. De qualquer forma, eu deixo isso registrado aqui. Se os jogos tivessem um livro contando a sua história, tudo seria muito mais fácil. Eu ainda acho que eles se ligam sim, porque tem vários pontos que nos fazem acreditar nisso. Também falta muita informação e o que acontece de um jogo para o outro, infelizmente, nós temos que imaginar. Mas Alexander segue vivo e a sua busca agora com mais informações continua em